Estamos no ar, pessoal, hoje ao vivo para todo o Brasil e também no mundo, né? O PodBio, pela primeira vez ao vivo para você que está entrando aí, muito obrigado pela audiência. Claro, para você que está aí nos assistindo e nos ouvindo, porque, claro, né? Aqui é podcast também nas plataformas preferidas aí que você gosta mais, né? Pode ser Spotify, Deezer, Amazon Music, tem tantas. O próprio YouTube Music, você pode viajar aí com o seu carrão, né? Ou com o seu carrinho também, por que não? E escutar várias entrevistas sempre voltados aí ao mundo da ornitologia, que é o podcast do Bio, o PodBio. Obrigado, então, a todos vocês que estão aí curtindo hoje num sabadão, né, 19 horas, ou você aí que está viajando, não importa o dia, obrigado pela audiência, agradecendo sempre, pessoal, a Nutribiótica, essa empresa aí que é inovação de verdade em rações para aves. Confere lá tudo sobre a Nutribiótica no @Nutribiótica oficial. Também o melhor laboratório do Brasil, a Ampligen, exames de sexagens e também de sanidade. Olha que legal, pessoal. Aproveitem o Bio 10, porque você compra lá no carrinho de compras, conecta o Bio 10 e ganha desconto. Isso é interessantíssimo. Foi aí uma jogada muito boa da Ampligen para você, criador, também ganhar um desconto especial, então, no ampligen.com.br. Zoovete Silvestres, do nosso amigo Pablo Pessoa. Se você entrar no direct, olha só, no @Zoovete Silvestres, tem uma equipe completa de biólogos, especialistas e veterinários para abrir seu criadouro comercial ou mantenedouro para qualquer canto do Brasil. Prestar atenção? Para qualquer canto do Brasil, não importa o estado. Também com nós, lá um abração para o Paulinho, da penafirme.com.br, com mais de 3.000 itens para a sua ave, isso mesmo. Você faz seu pedido e ele entrega para qualquer lugar do Brasil, então, www.comercialpenafirme.com.br. E o Vandão, né, Liminha? Nem avisamos o Vandão que estamos ao vivo, Liminha. Tu tá pronto aí? Por que você tá nervoso aí nos bastidores? O Liminha é sempre nervoso. Tu vai dar tudo certo, Liminha. Não se preocupe. Um abração pro Vandão da Shockmaster.com.br. Na Shockmaster você usa o Bio 5, isso mesmo. Bio 5 também vai ganhar descontos aí em tudo que ele tem lá. Mais de 300 itens para as aves, mas principalmente ele é especialista aí em chocadeiras e UTAs. Mas e será? Já está na tela? Já estão vendo o convidado? Ainda não, Liminha. Agora, na tela, hoje aqui ao vivo no PodBio. Olha que legal, pessoal. Mais um carinha aí, amigo nosso, pessoal, aqui da Soco de Chapecó, Sociedade Oeste Catarinense de Ornitologia, e um dos especialistas. Por que está no título aí um especialista falando de agapornis? Porque ele é jovem, mas ele está há tanto tempo já estudando, inclusive está no processo para se tornar juiz, já é juiz aluno de agapornis, e isso é muito bom para a gente poder informar vocês aí que estão do outro lado. Claro, na tela, então, Rodrigo Garbim. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Cláudio. Boa noite, quem nos está nos assistindo aí, nos escutando. Jovem, nem tão jovem assim, né? Nem tão jovem assim. Mas fico feliz pelo convite. Hoje uma noite bacana aí, nós estamos reunidos com uns amigos aí, né? E para falar de agapornis, coisa que a gente gosta. Olha só, a melhor coisa do mundo é falar de aves, não importa qual, né? Sempre digo que aonde que tem um ou dois passarinheiros, o assunto não é outra coisa, a não ser o que a gente mais gosta. Mas assim, Rodrigo, como que começou? Porque você já está no canal, se você aí acompanha o Bio,
Já nós visitamos lá o teu criatório, né? Inclusive está saindo um novo criadouro aí, né? Olha que legal, está em construção. Mas assim, e nesses vídeos todos a gente foca mais, é claro, nas aves, na estrutura, na alimentação. Mas hoje aqui o podcast é focado, claro, na tua experiência, já vamos falar das aves, mas principalmente eu quero saber um pouquinho da tua vida pessoal, assim, como que começou, né? Como que foi esse gosto e por que agapornis? O que te levou para o agapornis? Explica um pouquinho para nós como que começou esse gosto, principalmente e ainda estudando, porque você é um cara que sempre tem os detalhes, cuida de tudo, se a ave é boa, não é, todo o processo de chegar lá. Como que foi tudo isso? Fala para nós. Então, Cláudio, desde que eu me conheço por gente, aí eu crio passarinho, né? Tem uma história com os meus tios, que sempre criaram pássaros. E aí, e também participando de campeonatos, então, sempre que eu ia visitar eles, não morava na mesma cidade, mas sempre que eu ia visitar eles, eu via os pássaros e por muitas vezes eu vinha. E aí já tive lá no início canário, tive periquito, acho que periquito, criador que nunca teve periquito, acho que não é criador, né? Os periquitinhos de cor, aquele pequenininho. E aí, depois de um tempo, eu tinha canários e aí parei, porque começou a época de faculdade, enfim, não consegui ter. Não consegui mais ter, né? E nesse meio tempo eu também tive agapornis ali, e aí parei. Parei com tudo que eu tinha. E aí, de novo, daí uma história de tio e sobrinho, só que daí foi ao contrário. O meu sobrinho foi lá na casa do Isaldir comprar um agapornis, um passarinho manso. Meu irmão queria dar para ele. E aí, teve um belo dia que o meu irmão disse, tô com ele aqui no apartamento, assim, eu acho que vamos pegar um macho aí, uma fêmea, porque eu acho que é um macho. Aí fomos lá no Isaldir de novo, e eu tinha o viveiro que eu tinha inativado lá da criação, e aí fomos no Isaldir, se eu não me engano, não lembro se foi nessa época do Guilherme ou não. Mas enfim, daí pedimos uma outra fêmea e largamos no viveiro, né? Porque achei que era um macho. No final das contas, a gente descobriu que eram duas fêmeas. E aí me obriguei a pegar 2 machos, né? Já foi para 2 casais. Já foi para 2 casais. E aí eram casais de verdes. E aí eu lembro que logo nessa época aí, estava começando alguns grupos não era nem o WhatsApp, era grupo de fórum na internet. E aí nasceram algumas aves lá em casa, e de 2 verdes nasceu amarelo, e aí depois fui descobrir que era fulvo, lá na frente, né? Mas eu fiquei curioso com isso. Porque assim, de 2 verdes saiu um amarelinho, que jeito que foi sair o amarelinho? Como assim, né? Como assim? E aí por que eu falei dos fóruns, né? Porque daí era o que tinha na época, eu pegava... Não tinha o WhatsApp ainda? Não tinha o WhatsApp ainda. Então você também pegou faz tempinho já. Pegou uma época um pouquinho mais difícil, né? Sim, a época do agapornis, eu tô falando assim, dos primeiros casais, antes dessa história é antes de 2006, porque, então já tô falando na idade, né? 2006 foi mais ou menos quando eu entrei na faculdade. Então foi antes disso. E aí depois eu voltei, aí sim, pensando em competir mesmo, mas já chegamos lá. E estava comentando, aí começou essa curiosidade de saber por que tinha saído o amarelo, no caso, né? Aí que eu comecei a entender sobre as mutações, sobre dominante, recessivo, e aí que eu comecei a estudar um pouco mais. Já nessa época aí eu comecei a participar dos campeonatos, porque daí dos 2 casais já virou 4, 5, 6 e só foi aumentando. Aquele vício, né? Aquele vício gostoso. E aí foi mais ou menos nessa época, lá em 2011, 2010, 2011, que aí eu conheci o Guilherme também, conheci o Botim. Foi um dia, eu lembro que eu cheguei na casa dele, a mãe dele me atendeu e disse, o Guilherme não tá em casa ainda, mas ele foi buscar as aves, tá faceira, que mandou umas aves pro brasileiro e fez alguns campeões e tal, eu lembro, tem a imagem na minha cabeça, assim. Aí eu fui na casa do Guilherme, peguei mais alguns casais, que na época peguei Personata também, e aí começou a criação, não parei mais, né? Tá, mas agora, olha que coisa interessante, né, pessoal? Vocês prestem atenção aí para quem está no YouTube, para quem está também nas plataformas de podcast, como a amizade na ornitologia, ela se encaixa. E aqui, você falando de Isaldir, você falando de Guilherme, você e eu aqui,
hoje sempre tentando não, fazendo a divulgação da ornitologia em todo o Brasil e no mundo. Tu vê como liga, né? Por exemplo, o Isaldir, tudo começou quando o Isaldir me conheceu. O Isaldir adquiriu algumas aves, eu levei ele para Soco e está até hoje um dos grandes criadores aí de agapornis do Brasil. Aí, logo em seguida, nesse meio tempo, o pai do Guilherme chegou em minha casa e começou tudo lá em casa. O Guilherme começou lá comigo, né? Tenho esse orgulho de falar. Hoje ele é presidente da Soco. E nos próximas entrevistas aí do PodBio, vai ter também com o Isaldir e com o Guilherme, que eles estão nos bastidores e vão gravar daqui a pouco. Só que dizer o seguinte, olha como aqui nós estamos em 4 pessoas e é tudo unido, né? Uhum. Então, o Isaldir me conheceu, encaminhei ele nos agapornis, que eu era criador de agapornis. Depois, o Guilherme veio até mim, começou a criar com as minhas aves, e você, daí, através de tudo isso, se encaixou ali no Isaldir e no Guilherme. Eu acho que isso também, né, Rodrigo? Eu sempre costumo falar que a amizade, eu acho que nós temos que ter cuidado e preconizar, porque não se vê muito isso, né? Tem muitos que querem puxar tudo para o seu lado e às vezes esquece que é muito importante esse envolvimento nas aves de nós sendo amigos, né? Sem dúvida, eu acho que falo sempre, né? A parte boa dos campeonatos é que a gente vai reencontrar alguns amigos, né? Esses dias eu mandei uma mensagem pro Diogo lá, se ele estiver nos ouvindo. Eu disse, cara, você e o André, assim, são como uma referência no sentido de quase ser um pai, né? Esse é o sentimento que eu tenho, assim, com eles dentro da Soco. Eu me refiro porque a gente cria um vínculo de amizade com algumas pessoas dentro da ornitologia que é mais do que os pássaros, né? Acho que isso é uma coisa, assim, que para mim é muito importante. E aí, isso que você falou, recém eu estava vendo as aves ali do Guilherme, né? Sim. Assim como lá no início eu peguei algumas aves com ele, ainda pego, às vezes eu cedo algumas aves para ele, e aí ele estava mostrando, né, ele comentou dos personatas ali, né? O personatas foi umas aves que a gente acabou cedendo um para o outro, e o que eu quero dizer com isso? Hoje ele teve resultados muito melhores do que as aves que eu tenho, mas creio que é por conta dessa troca, assim como também já aconteceu, né? Então, acho que a amizade, a gente acelera um processo. Muitas vezes, se a gente está sozinho na caminhada, às vezes você vai levar muito mais tempo para chegar num resultado. E quando você tem parcerias, assim, como que não são pessoas que são rivais, vamos dizer assim, que muitas vezes as pessoas encaram como isso, né? Acho que a gente chega muito mais longe, mais rápido, se a gente fizer tiver essa amizade e fizer essa troca de aves e se ajudar, no caso, né? Inclusive, troca de conhecimento, enfim... A amizade, acho que a gente só tem a ganhar com ela. É um conjunto, né? É um conjunto. Eu acho que esse conjunto aí é imbatível. E a prova pessoal, assim, não é porque esse trio de criadores de agapornis aí, que é o Guilherme, o Isaldir e também o Rodrigo, eles hoje são referência na qualidade de agapornis, tanto nos roseicoles, pena longa, sempre lembrando, quando eu falo pena longa, pessoal, é o padrão show. Mas por que se usa o pena longa? Ele ainda é muito difundido, porque é uma seleção do agapornis, hein? Nós vamos comentar já. O pessoal confunde, às vezes dizem, mas Bill, o pena longa não é uma mutação. Não é uma mutação. O pena longa é uma seleção dentro dos roseicoles. E claro, aqui eles também são referência, esse trio que eu falei, nos personatas, nos Fischer, estão muito adiantados, com uma qualidade assim espetacular. Mas assim, Rodrigo, amizade, vocês têm essa amizade, fazem essas trocas, mas para quem está nos ouvindo no carro aí nesse momento, para quem está nos assistindo aí no YouTube, eu vou começar hoje, eu quero começar a criar agapornis. Você que já entende bastante desse segmento, o que você aconselha assim? Eu vou começar com agapornis. O que eu tenho que... Qual é que é o caminho? Qual é que é o melhor caminho de você adquirir e como começar? Dá um meio de campo para nós, porque com certeza tem milhares depois que vão te ouvir e que estão com vontade de começar a criar agapornis. O primeiro, a gente está numa era do digital, né? Da informação, enfim, da internet, das redes sociais. Mas para começar, eu diria para você voltar
visite o criador, conheça as aves. Claro, faça uma pesquisa, conheça a pessoa, quem é primeiro, mas visite o criador. Hoje a gente eu consigo mandar aves para o outro lado do Brasil. Mas é melhor se a pessoa que mora lá no Recife, por exemplo, se tiver um criador de referência lá, visite o criador lá, conheça as aves lá. Primeiro conheça as aves, para daí depois você fazer uma compra de um valor maior, por exemplo. Se tiver a oportunidade de visitar um campeonato, aí mais focando para quem quer criar para campeonato, que é o nosso caso, né? Visite um criador, visite um campeonato. Veja o que está sendo julgado, quais são os padrões. Outra coisa que o pessoal às vezes não faz, o pessoal vai muito assim, o fulano disse que esse aqui é bom, o ciclano... Não, estude, busque saber qual que é o padrão. Assim você vai ter uma referência, né? Infelizmente, eu já vi muitos criadores chegarem assim, tô desanimado porque comprei essa ave aqui, era para ser tal coisa e não é. Mas, claro, quem vendeu também tem a parcela de culpa, né? Mas principalmente quem comprou, que não estudou, que não entendeu, não pesquisou sobre o manejo daquela ave. Você falava do Penalonga, né? Penalonga, às vezes ele cria bem, às vezes não. São animais, são seres vivos, a gente não tem, assim, nós como criadores, nós temos que tentar fazer o máximo que a gente puder para dar as condições para aquela ave criar. Agora, ter uma garantia, 100%, a gente não consegue ter uma garantia. Nós temos que fazer a nossa parte, higiene, nutrição, um ambiente com iluminação, enfim, tem alguns fatores que a gente tem que fazer. Agora, ter 100% de certeza que aquilo vai dar certo, a gente não sabe. Por isso que eu digo, quem está começando, procure estudar, procure buscar sobre aquela espécie, estamos falando de agapornis, como é que é o manejo daquelas aves. Então, pessoa que está começando, primeiro visite criadores, que sejam pessoas de confiança, estude um pouco sobre a espécie, e aí você começa a adquirir aves. Geralmente a gente é ansioso, a gente faz ao contrário, né? A gente vai lá e compra as aves, e aí depois vai ver o que dá. Mas eu diria para que, se possível, visite os criadores, faça o teu ambiente, veja onde é que você vai criar, e aí depois adquira as aves. O estudar, né? Eu acredito que hoje está tão fácil. Você ainda começou bem depois. O Bill, por exemplo, começou em 95. Você imagina que nessa época você conseguia se comunicar para quem era próximo, porque não era todos que tinham nem o telefone com fio, né? O fixo, poucos tinham. Então, imagina se alguém tinha celular, não existia, muito menos YouTube, Instagram, não existia nada disso. Lembrei, deixa eu comentar que eu lembrei de uma coisa agora que você falou de telefone, enfim. Quando eu criava os canários lá atrás, que eu falei, mas isso era a época de escola, 12, 13 anos, eu ligava para meus tios, a fêmea fez isso, fez aquilo. E aí eu lembrei de uma outra coisa, que tinha um criador aqui em Chapecó, não sei se ele era sócio da Soco, mas ele criava canário também. E ele morava ali perto de casa. Já é um senhor, né? É bem mais velho do que eu. Mas eu lembro que eu ia pequeno, ia lá na casa dele, sentava, ficava algumas horas lá conversando com ele. Então essa troca de informação também é uma coisa que agregou conhecimento, com certeza, né? Mas era isso, assim, por que eu digo isso? Às vezes a vontade que a gente tem de buscar é o que vai nos mover. E aproveitando, fazendo uma propaganda aí, para o André e para o Celso lá da Nutribiótica, essa semana eu mandei os parabéns para eles, porque eu estava escutando, eles fizeram um podcast, eles dois, não sei se chegou a ver. Ele me manda. Se eu não vejo, eles me mandam e eu vejo sempre. Cara, quanta informação naquilo lá. Se a gente esquecesse a parte que é do site deles, vamos dizer assim, que é da marca deles, mas tem muita informação lá para os criadores. Então, eu quero dizer assim, que está muito fácil hoje, mas muita informação mesmo, assim, coisas técnicas, coisas de nutrição, falando o que a ave precisa de vitamina, o que a ave precisa de nutrientes. Então, indiferente se você vai usar ou não a marca, eu quero dizer, né? Aliás, muito boa. Mas tem muita informação que você pode absorver desses conteúdos, né? Às vezes a gente olha assim, mas isso aí tá fazendo propaganda. Não, assista o vídeo que você vai ver que tem muita informação mesmo. Muito bom. Aproveitando o gancho, né, ali das informações, Rodrigo, você comentou um pouquinho atrás, eu adquiro do Rodrigo casais de agapornis lá na minha casa, não estão criando. Pessoal, são vários fatores. Por isso que é importante estudar. Primeiro, se você adquire do criador, estamos falando de agapornis,
Primeiro você tem que estudar o que o criador que você está comprando está passando de alimentação para a ave. Por quê? Vamos dizer que você adquire... Aqui, esse é um assunto bem interessante. Sim. Vamos dizer que você adquire do Rodrigo um casal de agapornis, né? Que aqui está criando bem, ou filhotes que ainda nunca criaram, que é o ideal, já vamos comentar também, mas leva para minha casa lá. Aí não cria. Primeiro, peça, e isso é muito importante, ou converse, porque o criador geralmente vai conversar, mas é bom você instigar isso. O que você faz de manejo nas tuas aves? Pedir para o cara que você está adquirindo, para o criador, porque assim, ó, eu vou adquirir um casal de agapornis teu. Você, por exemplo, estou dando exemplo, vamos dizer que o Rodrigo só fornece mistura de sementes e maçã, um exemplo. Aí você leva para tua casa e vai dar só estruzado de cara. Não funciona, né, Rodrigo? Não é assim. Então tem que ter esse cuidado também no manejo alimentar. Com certeza. O criador, a ave, ela vai sentir, né? Se você trocar a alimentação, ela vai sentir. Tanto que tem aves que, inclusive, começam a trocar de pena. A mudança de ambiente, a questão do estresse, isso muda muito de criador para criador. As aves, elas sentem isso. E assim, é como eu estava falando antes, não é uma fórmula mágica, ou não existe uma coisa que vai dar certo para você, às vezes pode ser que não dê certo para mim. Você estava falando, eu lembrei de uma ave que agora, há pouco tempo, eu comprei de um criador aqui, 3 fêmeas, Cláudio, troquei. No caso, era um macho que eu adquiri. 3 fêmeas, tudo ovo branco. A primeira coisa que vem na cabeça é, esse cara me enganou, me passou um bicho que não cria, que isso, aquilo, né? E eu tô falando isso porque, assim, mesmo depois de tanto tempo de criação, eu ainda passo por essas mesmas dificuldades que todo mundo passa. Tinha uma fêmea que criava bem. Peguei e botei nessa fêmea, o que aconteceu? Primeira postura, 3 ovos, de 4, 3 ovos galados. Ou seja, o problema não era o macho. Às vezes eram as fêmeas que estavam no meu próprio plantel, né? Que não aceitaram, ou que daqui a pouco, de repente, estavam acasalados com uma outra ave no viveiro, e daí não deu certo. Então, esse feeling, esse negócio vai ter que ir pegando com o tempo, né? Sabe, vou tentar com aquela fêmea que cria bem, que já aceitou outros machos, para ver se de fato é... Ou seja, às vezes não é a ave que você trouxe pro teu plantel. Que é o problema. Exatamente, às vezes pode ser que seja ou as fêmeas muito novas, ou muito velhas, ou que não criam bem, enfim, tem N fatores, né? Mas eu quero dizer assim, que às vezes as aves não criam, não é uma mágica, né? Isso aqui é outro assunto que me chamou muito a atenção que você comentou agora. Assim, o criador iniciante, ou até para quem não é iniciante, hein? Isso vale até para nós que estamos há muito tempo. E principalmente quem tem muitos casais e às vezes não presta atenção. Pessoal, você que está aí nos ouvindo e nos assistindo, você coloca lá um casal que você formou da maneira que você quer. Isso é importante, você ter esse acompanhamento. E o casal simplesmente não cria. Ficam lá um do ladinho do outro, um no cantinho da gaiola, outro do outro cantinho da gaiola, e não tem jeito. Pessoal, isso aí é o feeling que você falou agora. É muito importante. Por quê? Quando um casal não dá certo, você tem que instigar com outro par. E isso acontece muito, não acontece, Rodrigo? Acontece. Se você tem, às vezes, um casal do lado do outro, assim, um começou a criar e o outro não estava criando. Às vezes o outro começa a criar. Outra coisa que é muito importante, e olha só, eu vou falar uma coisa que eu aprendi lá no podcast que eu acabei de falar do André lá e do Celso. Nutribiótica, tá, pessoal. Nutribiótica Podcast. Isso, assim, eu já sabia que você tem que tentar aumentar os níveis de energia e aumentar a questão da alimentação se você quer que as aves criam. Por uma coisa que às vezes parece óbvia, né? Uhum. Que é o período que as aves reproduzem na natureza, é um período que tem mais sol, é um período que tem abundância de alimento. E uma outra coisa que eu nunca tinha me dado conta é que os criadores, talvez no nosso criador não seja possível, mas é um ponto bacana de se falar. Os criadores, principalmente de ringneck, eles têm aquele chuveirinho de água, né? Sim. Sabe que eu não sabia? Que uma coisa que acho que foi o Celso que comentou lá, na natureza é um período de chuva, né? Período da criação.
Então, isso é uma outra coisa que instiga as aves a criar. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos falando de, às vezes, dificuldade de criar as aves, fazer com que elas criem, né? Então, é isso que eu falei antes. Nós temos que proporcionar um ambiente para que as aves comecem a criar. Essa questão que você comentou de ter outras aves que criam bem junto, também ajuda, porque elas vão ver que as outras aves estão criando e também vai ajudar. Mas, principalmente, essa questão da alimentação. Às vezes o pessoal, e aí tem um outro fator também, que assim, às vezes o pessoal dá farinhado o ano inteiro, ou dá uma super alimentação, vamos dizer assim, o ano inteiro. O que eu procuro fazer no meu criador? Eu tento dar uma alimentação não tão carregada, não tão de alta energia, vamos dizer assim, num período que as aves estão em descanso, e aí quando começa a criação, sim, eu forneço mais alimentos, justamente para que as aves tenho começou, esse clique, né? Chegou a hora de criar, vamos dizer assim. Dá um clique nela, né? A hora que está tendo abundância de alimento, claro, com a época do ano. Uma outra questão também, a questão da luz solar, se a pessoa tem iluminação artificial ou não, mas aí no período de criação, geralmente o tempo de luz solar é maior, né? Então, esses são fatores assim, que são coisas simples que a gente consegue resolver de forma simples, né? Às vezes. Aí que tá. E, claro, você que está aí acompanhando sempre o Biopássaros, a vitrine dos criadores do Brasil, tem muita informação. Eu não sei quantos vídeos, mas deve ter mais de 2.000 vídeos, né, Liminha? Deve ter mais de 2.000 vídeos no canal, hein? Porque é todo dia, pessoal. 3 vídeos diários de domingo a domingo sem parar e você aprende de todos os segmentos. Hoje, aqui com o Rodrigo Garbim, estamos falando de agapornis. Mas lembrando, pessoal, que o manejo não é muito diferente. Quando você fala em alimentação, que acabamos de falar, quando você fala de limpeza, de higiene no geral, vale para todos os segmentos que você cria, certo? Então tem que se atentar a isso, que pode ou não ser o diferente no resultado da reprodução. Mas assim, você além de Roseicóllis, você cria também as outras espécies, né? Não que o Roseicóllis não seja importante, que também é muito dificultoso a chegar, principalmente num Penalonga, numa seleção boa. Mas assim, o que eu quero falar como é que está a evolução assim no Brasil hoje, principalmente dos Fischers e Personata. Por que eu toquei nesse assunto com você? Porque você passou muitos anos que o pessoal descuidou um pouco e teve muita infiltração de Personata no Fischer e vice-versa, né? Uhum. Que é lá o vermelhinho, lá o laranjinha aparecendo no Personata, né? Ou a infiltração do Personata lá no Fischer. Enfim, sim, tem muita essa bagunça. Como é que foi esse processo? Como é que está de essa seleção e de chegar a limpar ele? Como é que está isso? Assim, nos últimos anos a gente tem visto aves muito melhores do que a gente via há uns anos atrás, né? Tem um fator dos aros brancos que diferente dos Roseicóllis, é que o Roseicóllis com um aro branco ele gera híbridos inférteis, né? Então você não tem essa mistura, porque assim, teve uma geração ali para frente e não vai. E aí Fischer, Personata, Nigrigenes é diferente. Não fica infértil. Não fica infértil. E aí o hibridismo dá a mistura, mas não fica infértil. Exatamente. E aí as pessoas continuam criando aquelas aves. Por isso que a gente tem mais infiltração, ou por isso que a gente tem infiltração nessas espécies, né? E aí tem uma questão também, às vezes, de surgiu uma mutação no Fischer que quer passar para o Personata, surgiu uma mutação no Personata que quer passar para o Fischer, enfim, tem essa questão também. A gente teve algumas aves, principalmente opalinos e turquesas, que vieram para o Brasil recentemente nos Fischers, né? E aí isso também ajudou a dar um salto na qualidade dessas aves aqui no Brasil, né? A gente tem visto aves muito boas. A última Copa que a gente teve, o Best Show ficou entre um Fischer e um Roseicóllis, coisa que a gente praticamente não via há alguns anos, né? Um Fischer, principalmente. Era um Fischer opalino verde, né? Uma ave muito bonita, que ficou ali na disputa com o Roseicóllis. No brasileiro também, no último brasileiro também tiveram Fischers bem colocados. Isso quer dizer o quê? Mais pessoas criando com foco em campeonato, que isso também ajuda, porque as pessoas têm que focar num padrão, né? E aí, consequentemente, e também a questão das novas mutações, que é isso
mais pessoas criam, né? Porque a mutação nova, enfim, chama mais atenção, você acaba dando um salto nisso, né? Mas tem melhorado bastante. Pois é, inclusive eu estou presenciando isso até com vocês aqui, né? Nós vimos nos bastidores, até eu vou no próximo entrevistado, que é o Guilherme. Eu fiquei impressionado, pessoal, com a evolução do Personata. Eu acho que também você ficou impressionado, né? Sim. Porque o Personata, pessoal, para ele ter aquele amarelo ali no peito, no colar, sem nada de infiltração, e aquele verde mais intenso ali, que precisa aparecer, e o bem preto da cabeça, parece fácil para quem observa, mas para nós que entendemos um pouco, eu acho que é até uma emoção você ver, né? É difícil, né? É difícil você fazer uma ave, como a gente viu ali, por exemplo, amarelo ser amarelo, de fato, né? Amarelo mesmo. Não laranja, né? E a cabeça negra também. Nós comparava com outra ave que estava ali, você vê que tem uma diluição. Então, aquela linha entre a cabeça e o colar ali do amarelo para o preto, ela não deve ter diluição, né? E isso é muito difícil. Aí você pega, por exemplo, isso é uma característica do Fischer, por exemplo, o véu do Fischer, ele passa daquela região ali. Então, por isso que às vezes a gente tem aves que tem esse degradê. Ou então, ao contrário, ou o Fischer com a cabeça escura, né? Sim, que aí é o preto para cá, que é o contrário. Pode. E aí o vermelho do Personata também, muitas vezes, é de hibridação com o Fischer, porque o Fischer ele tem aquele vermelho alaranjado, né, na máscara. Então, e aí o véu por cima. E aí quando você cruza essas duas espécies, você vê, assim, nas primeiras gerações é nítido, né? Você vê bastante vermelho. E aí, com o passar do tempo, ela vai diminuindo aquele vermelho se você criar só com Personatas. Mas, por conta dessa hibridação que foi feita no passado, a gente não tinha tantas aves de qualidade. Aí agora o criador tem que correr atrás, né? Parece que é muito mais difícil, assim, de você limpar, vamos dizer, as aves, né? Mas aí que tá, me responda então, agora você entrou também em outro assunto que eu quero falar. O que você aconselha? Aí que tá, o que você aconselha? Eu estou lá, tem muita gente te ouvindo nesse momento, Sim. ou te assistindo, peraí, estou com as minhas aves com problema aqui. O que você aconselha? Você tem muito, vamos falar assim, porque pode ter pouca infiltração, que é uma coisa, ou muita infiltração é outro problema. Sim. Se tem muita infiltração, o que você aconselha? A fazer todo o processo de limpeza, ou o criador já deve se desfazer dessas aves, principalmente se ele tem interesse em ter ave de qualidade e também participar de campeonatos? Você acha melhor ele já procurar criadores que tenham uma limpeza já nessas aves? Acha melhor esse caminho? Sim. O que você aconselha? O melhor é assim, hoje a gente já tem aves de qualidade, como nós estávamos falando, né? Então, acho que não vale a pena você insistir num trabalho em aves que estão sujas, vamos dizer assim, porque se você insistir no trabalho dessas aves sujas, você vai levar muito mais tempo. Então, o caminho é muito mais curto, você pegar aves de qualidade do que você fazer esse trabalho. A não ser que você está fazendo um trabalho de transmutação ou alguma coisa nesse sentido, que aí não existe ainda, vamos dizer, né? Agora, se você está iniciando um trabalho, melhor você iniciar com aves de qualidade. Se você quer ir para campeonato, aí é onde agrega o valor dessas aves, né? Porque, assim, às vezes você tem um trabalho de 5, 6, 7, 10 anos, que aí você está encurtando. Ah, mas por que é mais caro? Por que lá na agropecuária X eu compro por tanto e no criador é 10 vezes do... Porque tem todo esse trabalho que o criador já fez muitas vezes, né? E não é fácil. Como nós estávamos falando antes, assim, nós, por mais tempo que a gente cria, a gente tem dificuldades em criar, às vezes, algumas aves, né? Não sai tudo ave boa. Não sai 100% ave boa no nosso criador. Não é assim que funciona. Então, às vezes, a gente vem também... a seleção, né? Vem a seleção. Esse é um assunto que eu gosto de falar também. Tá, como é que é? Fala um pouco da seleção. Mas antes, bem, uma pincelada rápida do Zaro branco, né? Vamos falar do Zaro branco. Você acredita que a maior dificuldade de infiltração são nessas duas aves? Porque o Nigrigenes, o Liliane, ele já veio mais puro e eu acho que não teve misturança, até porque é uma ave mais seleta, não é uma ave que todo mundo tem, né? É assim ou também tem esse problema? Também tem esse problema. Também tem? Também tem. E aí eu te digo que talvez seja até mais difícil, porque o Liliane é um pássaro mais complicado de criar, e o Nigrigenes, como você falou, também não tem tantos criadores. Não. E aí quem tinha, às vezes misturava, porque assim, o Nigrigenes ele é bem menor, mas ele tem aquela máscara negra que às vezes confunde para o leigo com o Personata.
Então, às vezes, se misturava. E tem o mesmo problema da questão da hibridação, que gera híbridos férteis, no caso, né? E agora a gente está começando a ver alguns nigrigênios de qualidade em campeonato, só que o número é bem reduzido. Até porque o nigrigênis, ele é uma ave que não é tão simples assim, tá, pessoal? Porque você tem que ter, ele tem o tamanho certo, é menorzinho, ele tem a cabeça escura, né, preta, vamos dizer assim, e tem que ter a bendita gravatinha, né? Não pode ter o colar, né? Não pode ter o colar. Ele faz uma gravatinha mesmo, ele faz uma gravatinha aqui da cor, e aí tem um padrão para aquela gravatinha, né? Tem que ser no formato de um triângulo, não pode ser um negócio muito... Não pode ser um babador, ele tem que ser uma gravata. Tem que ser uma gravata, é isso aí. Aí tem a questão da cabeça, que a cabeça ela não pode ser negra como um personata, né? Sim, eu falei preto, mas tem que ser... Como é que eu vou explicar? É um entre-meio, acho, né? É isso? É assim, a bochecha tem que ser negra. Isso. Mas a testa dela ele é acobreado, no caso, tipo um cobre, tipo assim, né? Cobre, isso. Né? Para você ficar fácil de você entender. Tem tipo outra cor por baixo. Você já viu o Nigrigenes arlequim? Já. Que ele tem um negócio mais vermelho na testa? Sim. Porque saiu aquela, às vezes sai o preto, vamos dizer assim, e aí você enxerga, mas fica um pouco mais claro de você enxergar aquilo ali. Então ele tem alguns padrões, assim, ele é uma ave bastante técnica, vamos dizer assim, né? Não pode ter urupígio, que isso é uma coisa que o personata tem, por exemplo, então às vezes de hibridação você enxerga o urupígio, e essa é uma das coisas mais difíceis de se tirar do Nigrigênis, porque às vezes você cria, e quando vê tá lá o urupígio. Não pode, isso tem que ser não pode ter a cor azulada, né? Olha como é bom falar com quem entende, pessoal. Hoje, Rodrigo Garbim, aqui de Chapecó, Santa Catarina. Ele já é juiz, aluno, é um dos especialistas aí de agapornis do Brasil, agradecendo sempre a Nutribiótica, Ampligens, Ovete Silvestres, Pena Firme e Choque Master. Mas olha, Liminha, tudo bem aí, Liminha? Tudo tranquilinho? Como é que tá o tempo? Podemos falar mais um pouco? Vai falando aí, porque senão o Bill e o Rodrigo vão até 10 horas da noite aqui. É que juntou dois que quase não falam, né? Aí, assim, ó, o chimarrão, mostra o chimarrão, está na imagem cheia ou está na minha aí? Olha o chimarrão aqui, pessoal. Olha lá. Para quem não conhece, os podcasts aqui no sul do Brasil é regado a chimarrão, hein? É a bebida tradicional aí dos gaúchos. Chapecó está na divisa do Rio Grande do Sul, não tem como. Você é gaúcho também? Opa, de novo, não é Rio Grande do Sul. Eu também sou gaúcho. Sério? De que cidade você? Rodeio Bonito. Rodeio Bonito! Dos interiores dos interiores, dois para o mundo. Diz que é rodeio por sua história e bonito por sua gente. Mas assim, Rodrigo, saindo um pouco assim dessa tua bonita história e desse processo que você tem bonito aí de preconizar e estudar e evoluir, porque é graças a criadores como você que o segmento vai evoluindo. Porque se não fosse assim, não existiria nem o agapornis na seleção do Penalonga. Nós teria lá o agapornis da minha época. Eu criei agapornis lá do ano 95. Não existia o Penalonga, era o agapornis normal, pequenininho. Sim. Por quê? Não existia. Mas e se não tivesse essa evolução? Criadores como você, estava até hoje assim, então a gente agradece. Mas como a gente tem, né? A gente tem alguns criadores que continuam com essas aves aí, né? Mas por isso que tem que ter os que evoluem, né? Exato. Essa faz a diferença. E, pessoal, e lembrando, devido a isso, vai mudar os valores sempre. Nunca você pode comparar um agapornis de qualidade com um que não tem qualidade. Só para dar um ponto final nisso, pessoal, porque um é 100 e o outro é 1000. Qualidade, trabalho e evolução. Mas assim, você está dando um salto junto com o Guilherme muito interessante, porque Chapecó e região, a gente fica muito longe dos centros, né? E a Nutribiótica, ela veio revolucionar o mercado hoje de rações. E eu falando com o André Kopp, que hoje eu fiquei muito feliz, porque eles estão realmente tomando conta do Brasil. O crescimento é enorme, vocês não têm noção, tá? E isso tudo não é devido a comercial, coisa e tal, é porque a gente vê a evolução das outras fábricas que estavam, vamos dizer, entre aspas, paradas, estava tudo tranquilo, sempre a mesma coisa, e a Nutribiótica veio e mudou muito, tá? Uma evolução, um salto muito grande. E a gente fica feliz porque vocês vão começar com esse processo de representar a marca, pessoal, olha que legal.
Você do oeste catarinense que está com vontade ou já pegou aí, já adquiriu a Nutribiótica e não sabe o que fazer de agora em diante, então vai ter aqui em Chapecó, você de cidades próximas, que vem sempre para cá, através do telefone, vai ter um ponto aí onde as rações vão estar à pronta entrega. Que bom isso, hein, Rodrigo? Parabéns, hein? Primeiro eu quero comentar sobre o que você falou, assim, da Nutribiótica. Me chamou muita atenção na caravana do Bill, lá onde o André e o Celso palestraram, né? Que a qualidade das rações, assim, o que eles têm colocado dentro das rações, os ingredientes que eles têm colocado dentro das rações, isso é um ponto que eu acho que é por isso o sucesso, né? E aí a ideia de representar surgiu porque, assim, eu fiquei com vontade de usar a ração, a extrusada e a farinhada no meu criadouro, né? E aí eu te pedi, tá, mas e tem distribuidor aqui? Porque a gente, como você falou, a gente fica longe dos grandes centros, então é importante que tenha. Aí você disse, não, mas que tal vocês pegar aí? Então vamos lá, porque assim, mas por que eu falo isso? Porque a gente acredita no produto, a gente acredita que o produto é bom. A ideia da representação surgiu porque nós queríamos usar, mas precisava ter alguém aqui. E aí essa foi uma da nossa ideia, e claro, conversando com você, conversando com o André, com o Celso lá, a gente viu que eles são sérios, que aquilo que fala-se na palestra é o que de fato acontece. E aí depois da nossa conversa, o que eu fiz, eu fui assistir o teu vídeo lá na fábrica. 1h30. Ô, pessoal, esse vídeo é interessantíssimo, 1h30, e não é que eu seja desconfiado, sabe? Mas tudo que eu coloco o meu nome, graças a Deus, a gente tem uma preocupação, porque Sim. Hoje, graças a Deus, o Bill ele tem essa penetração no mundo da ornitologia muito forte, e eu não vou querer indicar para um criador uma coisa que eu não conheço ou uma coisa que eu não confio. Então, quando começou a parceria, eu falei, tem a possibilidade de nós gravarmos para me ver como é que funciona a tua fábrica? De pronto. Mas com certeza, o André me falou. Então, assim, assista esse vídeo, pessoal, tá no nosso canal, é 1h30, e eu acho que é ali que você vê a seriedade da coisa, né? A qualidade do que se usa, os premix, o próprio suco de fruta que é usado na extrusão, a limpeza da fábrica, a organização, acho que é um conjunto, né? A gente, através desse conjunto, a gente vai ter a confiança também, né? Sim, eu te diria que não é nem só a limpeza da fábrica, né? Tem outros processos lá que me chamaram a atenção naquele vídeo. Por exemplo, você pega a organização que eles têm com os papéis lá, ou a organização com os POPs, que é os procedimentos operacionais. Então, fui observando alguns pontos, assim, que talvez eu nem tinha comentado contigo, mas são coisas que você percebe a organização, que você percebe que eles não estão para brincar no negócio, né? Então, foram essas coisas que também me chamaram a atenção, assim. Então, e aí o que acontece? Aí casa com o discurso, vamos dizer assim, casa com o que eles falaram, com o que eu ouvi na palestra. O que eu ouvi na palestra se confirma quando você assiste o vídeo, quando você vê que a fábrica está limpa, que eles usam coisas de qualidade. Não é só vir e dizer assim, não, a gente usa esse produto aqui, é bom, ponto, acabou. Aí você começa... Porque assim, até eu comentei com o Guilherme, eu disse, cara, eu não quero representar alguma coisa que seja uma furada, né? Porque eu quero fornecer para os meus bichos, eu quero que seja alguma coisa que... E acho que a gente está dando um tiro certo aí. Com certeza, pessoal. A gente agradece, né? Porque como é bom conseguir levar para os criadores, porque a evolução, eu que viajo o Brasil todo, eu fico impressionado com a evolução, principalmente que a Nutribiótica está proporcionando aos criadores do aumento da reprodução, da saúde das aves, a mudança das penas. As minhas aves tiveram uma mudança significativa na pena, ela fica uma pena mais brilhosa, a ave fica, fica mais feliz, e isso vai acarretar, é lógico, no aumento da reprodução. Eu não canso de falar, né? Já falei em vídeos vários, eu tinha um casal de muga que ia para 3 para 4 anos, e como muga é raro, eu só tinha um casal, eu não tinha como pegar um outro e colocar lá para ver se ia movimentar. E começando a dar a ração da Nutribiótica, eu estou com filhotes, então quer dizer o quê?
a culpa, porque você fica assim, mas será que é? Mas tem que ser, porque não tem outra situação. Sim. Aconteceu nesse processo, então essa é a grande diferença. Rodrigo, quero te agradecer. Eu acho que o PodBio é para isso, porque lembrando, olha só que legal. Agora você mesmo pode ouvir quando tu tá indo lá para Aurora, quando você viajar de férias, você vai estar lá. Tu usa o qual lá? Spotify, normalmente. Ó, Spotify, né, Liminha? É a maior audiência. Eu posso falar isso? O YouTube não vai ficar brabo, não? YouTube, né? Também. Não, mas o YouTube, fora o Spotify, que o YouTube Music dele, olha que é forte também. O Amazon também está forte. E é no mundo inteiro. E é no mundo inteiro. O Liminha me falou que o pessoal fica ouvindo nós em Portugal. Obrigado, pessoal de Portugal. Agora, o que eu fiquei mais impressionante é que o pessoal nos ouve na Rússia, hein? Que legal isso. Usa alguma inteligência artificial ali para traduzir, pode ser também. Tem, né? Tem. A gente agradece a audiência do mundo inteiro, pessoal. E claro, aqui do nosso querido Brasil. Obrigado, Rodrigão. Muita coisa pela frente, hein? Copa Brasil Soco. Bastante coisa. Criadouro novo chegando aí? Tá chegando. Não postei nada ainda, tava fazendo uma surpresa aí, mas vai ficar legal. Em primeira mão, vamos gravar pro Bill depois, vamos gravar. Novão lá. Vamos gravar. Fica top. Mais uns 20 a 30 dias aí, acho que. Olha só, já top. Rápido sim. Que legal. Quero antes da Copa, inclusive. Então tá, Rodrigo, obrigado, viu, por ser essa parceria. Você é um cara humilde, passa tudo o que precisa aí. E, pessoal, assim, aqui no chat depois, agora estamos ao vivo, né? Mas depois fica no gravado. Eu vou deixar o contato do Rodrigo. Se você aí está interessado em criar agapornis e começar certo, vai ter o contato dele lá e é bem simples falar com ele. É esse carinha que você está vendo aí, bem humilde, bem querido. Brigadão. Daqui a pouquinho vai sair janta, será que? Eu acho que vai, né? Acho que vai. Obrigado, então, hoje. Eu que agradeço, Cláudio. Agradeço o convite e parabenizar você e o Maurício, né? Eu não consigo te chamar de Bill, nem o Maurício de Liminha, né? Mas nós é amizade antiga, Cláudio e... Cláudio e Maurício, não tem jeito. Sai espontâneo, assim. Né? Mas eu agradeço e parabenizar vocês pelo trabalho que vocês têm feito de levar a ornitologia, levar tanto conhecimento, né? Eu falei antes fora aqui do ar, que às vezes eu estou assistindo as lives lá de vocês, só não faço comentário nem nada, porque sempre a gente aprende alguma coisa, sempre a gente aprende. Nunca a gente vai saber de tudo, nunca. A gente tem que estar em constante evolução, em constante aprendizado e sempre buscando melhorar as nossas aves, né? E como a gente aprende, olha, só para um adendozinho aqui antes de encerrar, eu fiz uma live há poucos dias com o Hudson Barcelos, criador de periquito de cor, e eu aprendi uma coisa inédita. Ele, por exemplo, quando os filhotes saem do ninho, ele não deixa com os pais. Ele coloca direto numa voadeira menor, com vários potes de alimentação, principalmente farinhadas úmidas e sementinha, e estruzada e água. Coloca lá 10 filhotinhos e nenhum morre. Todos aprendem a comer rápido. Olha como a gente aprende, porque a gente tem medo. Sim. A gente tem medo de deixar... tirar dos pais, às vezes o pai fica lá tirando peninhas do filhote. Então você vai aprendendo coisas todos os dias e isso é maravilhoso. Obrigado, pessoal, a todos vocês que acompanham o Bill e o Liminha pelo Brasil, agradecendo aqui a Nutribiótica. Confere lá seus produtos no @nutribióticaoficial. Também no ampligen.com.br, usa o Bill 10 tanto para exame de sexagens e de sanidade. Olha só, pessoal, um exame de sanidade de 400 e alguma coisa, para você fazer um check-up geral, usando o Bill 10 e pagando no Pix, vem para 330, se eu não me engano, 320, uma coisa assim. Baixa muito e é interessante. Também os produtos do Bill, hein? Tem o bonezinho lá, tem o copinho, tem a pulseirinha. E nos Ovete Silvestres, lá no @ no direct, você pode ser... pode não, né? Com certeza. É só entrar lá. Agora não, que você está aqui ao vivo. Mas se entrar depois no @Ovete Silvestres, você vai se comunicar aí com a equipe, então, do Pablo para abrir aí seu criadouro comercial ou mantenedouro para qualquer estado do Brasil. E se você quer algum produto aí para aves, é só acessar o www.comercialpenafirme.com.br
que o Paulinho vai entregar para todo o Brasil. E o nosso amigo Vandão, né? As melhores chocadeiras e UTAs e também mais de 300 itens para a sua ave. Vandão é o Vandão, nosso professor Pardal no choquemaster.com.br. Use o Bio5 que também tem desconto. A gente agradece a audiência de todos vocês, um abraço de coração e até o próximo sábado às 19 horas com mais um podcast, o PodBio, sempre mostrando o mundo da ornitologia.